Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite aqui, com essa oportunidade de podermos compreender mais do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, nosso companheiro José, ele vai expor para nós o capítulo 25, Buscai e Achareis. Tá? Pessoal que nos acompanha pela internet, depois vocês têm a possibilidade de ir no nosso canal, tanto quanto na nossa página, esse conteúdo vai ficar à disposição. Compartilhem, né, promovam, divulguem a todos que precisam e queiram, né? E depois nós continuamos aqui na atividade presencial com atividades de paz. Então, antes de passar a palavra a José, eu convido vocês em casa, vocês aqui presentes, vamos fazer um recolhimento íntimo, vamos buscar um estado de prece e vamos à palestra. Amigo e mestre Jesus, sejas tu uma fonte de inspiração às nossas vidas, que a gente consiga em ti ter um ideal de crescimento e de superação das nossas imaturidades, das nossas inseguranças. Tu, que há 2000 anos deixasse um legado para nós, e hoje, graças ao Espiritismo, a gente consegue te entender de forma mais clara. Sejas tu o nosso norte. Obrigado. Com a palavra, José. Boa noite a vocês que se encontram aqui. Boa noite ao pessoal que nos acompanha em casa, né? Para nós podermos entender o capítulo dessa noite, nós sempre fizemos isso, né? Porque a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo foi estruturada dessa maneira. Mas hoje, de uma forma marcante, não tem como nós introduzirmos o capítulo sem falarmos, sem nos relacionarmos com o capítulo da semana passada, que tinha por título Não Coloqueis a Candeia sobre o Ok. É uma alegoria, né, figurativa, a ideia de que a luz, né, aquilo que permite a gente ver, né, enxergar, deve, na realidade, proporcionar a todos a melhor visão, a melhor compreensão, ou seja, o conhecimento é uma coisa libertadora. Tá? Ele nos tira da ignorância, de uma forma geral. A gente acha que a palavra ignorância é apenas um aspecto de cultura formal. Não é. Na realidade, a ignorância é o desconhecimento de várias coisas. E se nós pararmos para pensar nesses nossos últimos 4 séculos, nós estamos no século XXI, nós pararmos para pensar que o século XVIII era o final, o início do final da Idade Média, é uma idade muito bem demarcada, com uma idade negra dentro da humanidade, pelas suas características, pelas distorções que foram implementadas nelas. E o século subsequente, o século XIX, ele estabelece o rompimento com essa estrutura feudal que a Idade Média se caracterizava e introduz ao mundo moderno. Tanto que a história consagra exatamente a Revolução Francesa como um marco de introdução ao modernismo, à época moderna. Isso acontece no século XIX. E se nós pararmos para olhar, existe uma relação muito grande com essa citação de Jesus. Porque tudo isso acontece em função de um movimento que começa a ser desenvolvido no final do século XVIII e que tinha por base a ideia de que o conhecimento deveria chegar a todos. Inclusive, usa essa mesma expressão, fala da luz. O nome desse movimento, ele está nos anais da história, se vocês pesquisarem, é Iluminismo. E ele tem por base a ideia de que o povo, a massa popular, que era analfabeta, que não sabia de nada, só sabia atividade prática das coisas, uma matemática prática pela necessidade de comércio, mas o resto tudo não sabia, não tinha acesso a nada, teria o direito para se libertar de todos os problemas que isso gerava. E o século XIX
culmina exatamente com essa situação. A famosa queda de Bastilha, que é o marco disso tudo, é uma revolução que derruba uma prisão política. E o simbolismo dessa prisão política era exatamente aqueles que se contrariavam o Estado, as ideias do Estado, e queriam introduzir essa liberdade de conhecimento, de valores e de escolhas, que culmina com a queda de Bastilha e a criação da República Francesa. Primeira república no mundo. Tá? É um marco notório isso no progresso humano. Então, notem que a palavra, o iluminismo, vem de luz e tem relação exatamente com esse fato. E não somente isso. A posterior disso, até o final do século XIX e início do século XX, foram consagradas tantas descobertas como nunca na história da humanidade tinha acontecido. É descoberta a eletricidade, o magnetismo, o vapor e todas as suas consequências, ferrovias, navios, o uso de fonógrafos, tantas coisas que vieram na esteira dessas descobertas e outras que foram complementando, fazendo com que a humanidade, que era feudal, ou seja, restrita, começasse a se integrar. A invenção do telégrafo, com fio e depois o sem fio, produz essa unidade que nos nossos dias culmina com esse telégrafo que se chama internet e que une as criaturas e une as nações e une as informações. A grande vantagem da internet é que torna a todos nós acessível qualquer tipo de informação. Então, consequentemente, a gente desenvolve a possibilidade de aprender, de ter novas visões, novos entendimentos, novas ideias. E tudo isso no ser humano produz nele um processo de valorização das suas capacidades de entendimento, de desenvolvimento, de escolha e, consequentemente, de evolução. Então, dentro dessa ideia é que se estabelece o capítulo desta noite, que fala de uma frase de Jesus, falando lá para os hebreus há 2000 anos atrás, que na realidade o mundo não era aquele conceito mágico que se tinha à época, mas que era uma coisa que era estruturada em cima de leis essas que nós vamos descobrindo lenta e gradualmente pelo estudo da natureza, seus valores que nos possibilitaram descobrir todas essas coisas que eu me referi a vocês, e que infelizmente a maioria dos processos religiosos ainda continuam atrelados a ideias de 2000, se não a 4000 anos atrás. Se nós pararmos para pensar que o cristianismo ele vem derivado do judaísmo e que ele não é praticado porque ele não é compreendido. Se nós pararmos para comparar aquilo que Jesus fazia e ensinava e que não tinha nenhum tipo de local específico, não tinha nenhum tipo de liturgia, não tinha nenhum tipo de sacerdote, ele combatia inclusive os sacerdotes da época, que eram os fariseus. Se nós pararmos para pensar tudo isso e nós compararmos com os processos religiosos, vocês vão ver, eu estou falando dos cristãos inicialmente, aqueles que são derivados dessa acepção, nós vamos ver que no fundo, se nós estudarmos o Evangelho, nós vamos ver que eles não têm nada de relação efetiva com isso. Por quê? Porque eles praticam o contrário de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Notem que Jesus não tinha cultos. O que ele fazia? Ele andava no dia a dia, uma multidão o seguia e ele ensinava, utilizando qual metodologia? As circunstâncias que ele encontrava. Ele pegava situações práticas que ele encontrava na natureza, no comportamento social, e através daquilo ele ensinava as parábolas. Não são nada mais que relatos desse tipo. Se nós pararmos para pensar também que não existia nenhum tipo de templo, nenhum tipo de sacerdote, nenhum tipo de roupa, nenhum tipo de sequência decorada, ele não fazia nada disso. E se nós compararmos com as religiões cristãs de uma forma geral, estou inserindo o movimento espírita nisso, porque também faz parte, nós vamos ver que existe uma distância muito grande entre tudo isso e a realidade por ele ensinada. Tanto é que no que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando uma base de uma parábola e que se faz um comentário. Vocês vão ver que depois a gente vai fazer uma relação, mostrar para vocês que isso não é uma coisa que sai da invenção da cabeça, mas que existe uma base para tudo isso. Então, se nós pararmos para pensar que tudo isso acontece, fugindo desses ensinamentos, ainda nós não aprendemos, como ele nos ensina aqui, a buscar
Porque somente quem busca, como ele bem definiu, o título do capítulo, é que encontra. Quem não busca, não encontra. Ele usa uma outra afirmativa aqui dentro dessa ideia. É preciso bater para a porta se abrir. Então vocês notem que a primeira ação necessita de um interesse e de uma ação. Se não houver um interesse e uma ação, nós não vamos desenvolver o que esse interesse e essa ação produzem. Então, por que eu falei dos processos religiosos? Porque os processos religiosos, de uma forma geral, não têm isso. Se nós olharmos, por exemplo, as atividades das missas, elas são repetidas. É sempre a mesma coisa, com as mesmas características, tanto daquilo que é oferecido como a reação daquele que se vincula a isso. Se nós olharmos os cultos evangélicos da mesma maneira, se nós olharmos a atividade espírita, onde existe ainda muito procedimento desse tipo. Vocês vêm, ouvem, mas o interesse maior é tomar passe. Então o negócio é tomar passe, tomar passe, tomar passe. Mas não é. O passe é um acessório, inclusive dispensável. Porque a palavra passe significa passar. Mas passar o quê? O que é principal de tudo? O que gera as circunstâncias e os problemas? A gente estudando o Evangelho, como bem definiu Jesus, né, a cada um segundo suas obras, seus valores, as causas fundamentais estão sempre em nós. Estão nas nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos estados mentais, psicológicos, emocionais, é que são geradas as circunstâncias da nossa vida e que refletem no nosso psiquismo e no nosso organismo. Então, se esse é o fator gerador, a solução também está associada a isso. Então, notem que a ideia de passar não é passar uma energia curativa corpórea. Porque se o corpo reflete a relação de conflito do espírito, a causa está no espírito. Então é passar alguma coisa referente à natureza do espírito que não é material. Que é emocional, mental, intelectual, como vocês quiserem. Mas é alguma coisa que está fora dessa conjuntura física, fisiológica, consequente material. Então, por isso, existe essa primeira parte. A primeira parte tem característica não fazer uma pregação, mas fazer vocês pensarem. Estruturado numa coisa lógica. Ou seja, a gente tem que ir fazendo uma associação prática. Para quê? Para ter uma base concreta. Então, quando a medicina, por exemplo, vou dar um exemplo, nos diz se nós somos uma criatura muito agitada, muito nervosa, nós começamos a ter problemas gástricos, problemas cardíacos. Se a gente ficar só tomando remédio para os efeitos, as causas continuarem presentes, o que acontece? O que a gente vê no dia a dia? Vamos falar de coisas gástricas, que é uma coisa bem comum, todo mundo praticamente tem. O que acontece? A gente mantém isso. A gente vai tomando remédio para o efeito, remédio, passa a vida inteira tomando remédio, porque não mexe na causa essencial. O grego, há 4.000 anos atrás, já sabia isso. Ele dizia que uma mente, a palavra lá em grego não é mente, é espírito. Né? Então, um espírito que é são, produz um corpo são. A nossa medicina contemporânea, atual, né, essa tradicional, a alopática, ela diz que existe uma ação da mente ou do espírito muito forte sobre o corpo. Tanto é que se fala em conceitos de psicossomático. O que nós produzimos sobre nós. Então vocês notem que eu estou falando de campos distintos, mas que rumam para uma mesma direção. Então a gente, por exemplo, a gente vai, quando tem problemas emocionais, mentais, que geram gasto, a gente vai para um psiquiatra, para um psicólogo. A gente conversa, tem sustentação, nos dá medicamentos. Mas se nós não mudarmos a nossa maneira de ser, de nos relacionarmos com a vida, nós vamos passar a vida inteira indo em psicólogo, em psiquiatra, tomando remédio. Pensem como isso é verdadeiro que eu estou falando para vocês. Associem na prática. Então, isso vira uma bengala. Vira algo que na realidade não resolve a questão, não mexe no nosso interior. Por isso que a gente tem fugas. Fugas de vários tipos. Por que a gente come demais e gera, na realidade, depois problemas de todas as ordens por esse excesso de alimentação? Porque se a gente tem um monte de problema, a gente tem que ter algum tipo de satisfação. A gente é cercado por uma série de dificuldades, então a gente chega em casa,
naquele pequeno momento em que a gente vai ter uma satisfação. Como é bom comer aquela comida tal, aquela outra que a gente gosta. E aquilo compensa. Naquele momento, os conflitos avassaladores que nós não conseguimos resolver. Pense se não é verdadeiro o que eu estou dizendo. Quem não consegue fazer isso, muitas vezes bebe, se anestesia. Por quê? Por causa das pressões. Quem não consegue fazer isso, ou é de uma geração mais contemporânea, usa drogas. E uma certa euforia, um momento de fuga, de satisfação, uma ação sensorial momentânea com um custo enorme. Por quê? Porque o problema continua vivo e não é resolvido. E nós não estamos buscando entendê-lo, ver o que ele significa, por que ele está presente em nós, como ele foi desenvolvido, qual a nossa relação para com ele. O que vocês acham que a gente faz num centro espírita? É isso. É isso. A doutrina é uma coisa essencialmente prática. Os espíritos responderam, dentro do livro dos espíritos, o porquê das coisas. O livro dos espíritos é dividido em partes, e a gente vai estudando a estrutura social e a estrutura dos comportamentos, que reflete e constrói a estrutura social. Então a gente vai entendendo a origem dos nossos enganos, das estruturas como são formadas. E na medida em que a gente passa a praticar isso, ou seja, tem o convencimento, porque espiritismo é diferente do processo religioso tradicional. Não adianta eu vir no centro espírita, não adianta eu tomar passe. Não adianta, na realidade, eu participar de reuniões, eu estudar, se, e fundamentalmente, se eu não utilizar aquilo como elemento de estrutura fundamental de mim mesmo. Eu tenho que ser aquilo ali vivo. Aí, eu sendo aquilo ali vivo, a coisa funciona. E o que a gente faz com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Porque os espíritos são pessoas que morreram. Pode ter conflitos, distorções, em função desses equívocos estruturados dentro do tempo, achando que são monstros, que são demônios, ou que são entidades, ou que são aquilo, mas não são. São criaturas em conflito, em dor, em fugas espetaculares, se adaptando a uma sociedade que tem outros conteúdos, mas ainda dentro de condição reflexa das coisas daqui. E o que a gente faz lá? A gente transmite simplesmente palavras? O que a gente aprende na participação dentro dos ciclos de estudo que vão em ingresso depois na parte mediúnica? E não é simplesmente dar uma informação para alguém. Porque a informação, por si só, não produz um resultado 100% efetivo. Por quê? Porque eu posso duvidar, eu posso não compreender, eu posso não aceitar, eu posso querer continuar com os meus princípios. Então não adianta dar apenas uma informação. Não é um diálogo simplesmente de conteúdo cultural com o espírito. Na realidade, eu vou ter que transmitir, que passar, não palavras, mas conteúdos que eu sou portador. Enquanto eu impulsiono, como bem dizia Jesus, né, o que sai pela boca vem do coração. O coração ainda é um órgão muscular, mas estrutura profunda do ser. O seu psiquismo, da sua estrutura de ser, de pensar, de agir, os seus fluidos, a sua estrutura viva. E é isso que é emitido. Então, se nós temos esse desenvolvimento vivo e não meramente uma informação cultural, isso penetra no espírito e a gente vê isso na prática. E ele, sentindo aquele impacto enorme, ele não consegue resistir. Era isso que Jesus fazia. Jesus chegava, né, para quem estava com problema e dizia: seja, quero. Então era uma ação imperativa da parte dele, porque ele era possuidor desses valores. E aquilo imediatamente se transmitia para a criatura com problema. E ela encontrava ali as soluções, as motivações, os recursos para sair dos seus conflitos. Nós fizemos numa instituição espírita exatamente a mesma coisa. O grande problema é que as pessoas que vêm numa instituição espírita, que é o movimento espírita, assim como vão nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, nas religiões afro-brasileiras e também, se nós pensarmos, nas religiões orientais, porque lá também tem a mesma estrutura, tem mantras, tem determinados condicionamentos externos. Então, encontram exatamente o mesmo desenvolvimento, necessariamente não são aquela condição viva. Notem que as religiões orientais se aproximam um pouco mais disso, mas elas fogem do contato com a dificuldade, com o vício.
com aqueles que são problemáticos. E o que a gente tem que fazer? Jesus fugia disso? Ele nunca fugiu. Ele sempre foi na direção de quem estava com problema. Até que ele dizia, olha, o são não precisa de médico. Doente sim. Então, ao contrário do que vocês, na maioria, imaginam, a gente não é um processo de luta contra os espíritos do mal ou inferiores. Ao contrário. Eles são os doentes. Eles precisam de ajuda. Quando existe uma relação de uma influenciação espiritual de um desencarnado sobre um encarnado, por que isso acontece? O motivo é de vingança. O motivo é de fraqueza do indivíduo moral, de gostos. Por isso que o espírito se atrai e atua sobre ele e consegue fazer. Vocês notem que os espíritos não conseguem fazer tudo em todas as pessoas. Por quê? Porque nem todas as pessoas são passíveis de serem manipuladas, controladas, estimuladas por espírito. Então, se a gente tem um problema, para a gente poder entender, e a gente não busca entender a natureza do problema, enfrentá-lo e resolvê-lo, significa que a gente tem dificuldade naquela área, tanto que a gente foge da situação. O espírito vê isso. Se ele é contrário a nós, o que ele quer, o que ele vai fazer? Aonde que ele vai mexer? Aonde nós temos dificuldade. Exatamente aonde nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós somos frágeis naquela área. Então pode ser por um motivo de vingança, relações de vidas passadas, coisa tão comum diante de todos os tempos, coisas mal resolvidas, mal, na realidade, conduzidas. Um dia eu enganei alguém, prejudiquei alguém, eu não me lembro mais disso. Mas se eu olhar para dentro de mim, de forma honesta e integral, e olhar as minhas características internas, que só eu posso ver, será que eu não tenho algum resquício desses impulsos ainda dentro de mim? Nós deveríamos aprender a fazer isso, a ser honesto. Não precisa contar para ninguém, tem que contar para si mesmo. Tem que se enxergar. Tanto é que o livro dos Espíritos, a finalidade é conhece-te a ti mesmo. Significa que a gente não se conhece. Então, isso é um dos fatores. Então, notem que o cara que um dia lá, a pessoa lá que um dia lá foi prejudicado, ele tem uma mágoa, alguma coisa mal resolvida. Ele nos encontra num novo corpo e vem de novo atuar. Se ele vê que nós continuamos os mesmos, a raiva dele continua. Por quê? Porque ainda é o mesmo tipo de criatura que fez aquelas coisas para mim. Se eu mudo, atenua, porque ele não vê mais o mesmo indivíduo. Ele vê um indivíduo modificado. E se eu crescer, essa coisa tem uma tendência natural a desaparecer. Por quê? Porque o elemento de motivação, aquilo que gera a raiva, a reação, some. E aí nasce, como condição normal, natural, a figura do perdão. Então, o que a gente faz num centro espírita? Vive isso. Por quê? Porque os espíritos são que nem vocês. Eles vão ver para crer. Não adianta nada eu falar alguma coisa e no meu dia a dia eu desmancho tudo isso. Então, eu tenho uma voz diferente dentro do centro espírita, uma atitude diferente. Aqui. Mas lá fora, o que adianta? Eu sou frágil, ou sou violento, ou sou egoísta, ou sou ciumento, ou sou possessivo. Aí o espírito vai me seguir e vai dizer, olha lá. Ó. Ele vai para o centro espírita, mas o que adianta? Ele vai lá tomar passe, mas o que adianta? Ele continua o mesmo. Jesus usava uma expressão muito forte sobre isso. Ele usava a palavra hipócrita. Hipócrita é aquele que aparenta uma coisa que não é. E tem só fachada, mas na realidade não é. Então notem que a gente vem para cá cheio dessas ideias religiosas de socorro, de transferência. Jesus vai aqui na parábola falar sobre Deus, mas nós continuamos fazendo isso. Ou nós fazemos para Deus, ou fazemos para os santos, se nós somos católicos. Ou nós fazemos para os espíritos, se nós somos espíritas. Ou para as entidades, se nós somos umbandistas. Ou seja, por que for. Nós fizemos essas coisas todas. Nós contra-transferimos a solução daquilo que no fundo nos diz respeito e nós continuamos capengas, coxos, emocionalmente falando. Então a finalidade disso tudo não é manter vocês alienados. Ao contrário, é fazer vocês começarem a pensar e entender. A gente não gosta disso. Porque a gente tem um atavismo, quer dizer, uma tendência natural ao vitimismo, a fugir da responsabilidade e a querer essas soluções mágicas. Vocês notem que as religiões, de uma forma geral, sempre fazem isso. Eu vou lá na igreja, eu vou mandar rezar uma missa, eu vou fazer um ofertório, ou vou fazer coisa, eu vou para um bando, eu vou fazer um trabalho para botar no meio da rua.
Se eu for lá no templo evangélico, a mesma coisa. Eu vou participar de uma cerimônia, eu vou dar dízimo. Eu estou falando alguma coisa que não é verdade? Se eu venho no centro espírita, eu quero tomar passe. Eu sou vítima. Eu quero que façam alguma coisa para mim. Como se fosse uma guerra unilateral, a meu favor contra tudo isso. E nós temos um critério, que é o critério de Jesus, que é justiça. E a justiça diz que os envolvidos que dão causa às coisas têm que mudar. Por isso é cada um segundo suas obras. Então o que a gente faz nos trabalhos de estudo e depois de prática mediúnica é permitir que uma primeira parte o indivíduo estude o mínimo suficiente, comece a compreender essas coisas todas, mas depois ele tem que ser testado. Como é que a gente aprende na vida? É só com teoria ou a gente tem que ir para o teste? Se vocês fazem uma faculdade, quando vocês estão se formando lá, vocês não têm que fazer um período de teste? Não é obrigado pela legislação agora a ser dessa maneira? Para quê? Para que a gente não se forme um profissional meramente teórico e a gente vai chegar na prática e vai estar com a cara no muro. Então o espiritismo é a mesma coisa. A gente estuda essas coisas todas e depois tem prática. O que é prática? É a relação com esse mundo espiritual. Quem é que está na volta em primeiro lugar? Os nossos cobradores. Não é como dizia o Paulo de Tati, a nuvem de testemunhas. Então os primeiros a se comunicar nos trabalhos mediúnicos são normalmente espíritos que são avessos, são contrários, que estão em conflito. E aí nós vamos testar o nosso entendimento da coisa. Estou olhando um médium em comunicação. O que tem por trás daquilo ali? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou me relacionar com aquilo? E o que eu vou transmitir? E aí existe uma grande confusão. A gente acha que é processo cultural. E aí eu vou lá começar a falar com o espírito e dizer determinadas coisas. O espírito dá risada, debocha. Ou se está em crise de dor, nem nos escuta. Por quê? Porque eu estou querendo transmitir palavras. Por quê? Porque a gente tem uma tendência natural, ancestral, à cultura formal, que é só informação. Por isso, se a gente parar para pensar, vamos pegar as coisas mais comuns, concretas. A formação profissional. A maioria dos profissionais formados são de alto nível ou são de baixo nível? Pensem, por quê? Se todo mundo, por exemplo, estuda lá numa mesma turma, de uma mesma faculdade lá, por que um tem melhor aproveitamento e outro tem menor? Dedicação, interesse, de formação e de capacitação. O espiritismo é a mesma coisa. Não é diferente. Na vida, é a mesma coisa. Quem se capacita melhor para a vida, que leva a vida mais a sério, que pensa, que reflete, que aprende a tomar decisões fruto das suas experiências, que não é guiado de uma forma geral pela opinião geral que domina tudo, esse começa a se transformar em senhor de si mesmo. Ele não quer dizer que ele não vai errar. Ele vai errar, mas ele vai aprender. Porque ele fez uma escolha consciente, errou. Como foi ele que fez a escolha, ele tem capacidade de fazer uma análise daquilo que aconteceu e pode aprender. Quando nós vivemos de forma alienada, dentro de modelos sociais que são ditados sobre nós abdicamos da nossa capacidade de pensar. Abdicamos mesmo. A gente vive padrões meramente formais de felicidade, que são efêmeros. Olhem a vida de vocês. Pensem na experiência diária de vocês. O que vocês seguiram. Quantas vezes vocês seguiram e acharam que ia funcionar? Não funciona. Quantos conflitos a gente desenvolve por causa disso? E o que a gente faz? A gente se frustra, a gente se deprime, ou a gente fica bravo e culpa os outros. Mas a parcela dos outros é a parcela da nossa aceitação. Por isso que eu repito, Jesus nos chamou a atenção que nós tínhamos a necessidade de buscar, de entender, e não de ser levados por qualquer tipo de onda de valores, de costumes, ou de qualquer situação, porque nós abdicamos da capacidade mais preciosa que nós temos, é pensar. Então, dentro de um centro espírita, o que fundamentalmente a gente tenta desenvolver? Uma nova capacidade de pensar, mais livre, menos vinculadas aos preceitos sociais colocados pelos chamados formadores de opinião. Porque se no mundo fosse uma coisa muito evoluída, pelas ideias que são colocadas na atualidade, ele não viveria em conflito.
Se nós olharmos para qualquer direção no mundo atual, qualquer uma que vocês quiserem, o que vocês estão vendo? Só conflito. É só conflito. É guerra, é conflito de comportamento, é conflito de escolha. A gente prega um ideal que está longe da vivência. A gente fala em democracia, em liberdade, em respeitar isso, respeitar aquilo, mas não faz isso. Isso é incrível. Se alguém pensa diferente de nós nos magoamos, nos envenenamos, queremos atacar, nos dividimos em grupos. E nós pregamos o contrário disso tudo, mas agimos de forma oposta de tudo isso. A gente entende as coisas, mas a gente vai lá, tem um namorado, uma namorada, e aí a gente vai com toda a vontade, acreditando, aí não dá certo, seja por que for. A gente se frustra, se magoa, se deprime ou vai tentar compensar, de maneira a demonstrar que a gente superou tudo isso. Entra de novo numa outra fria, dentro do mesmo modelo. Isso não gera tantos problemas na nossa sociedade? Isso não nos faz estabelecer escolhas equivocadas? Por que vocês acham que os casamentos duram tão pouco? Por que tem tanta separação? Porque aquele caminho que leva algum tempo, que tem que ter namoro, tem que ter convivência. O namoro no início é muito bonito. É uma grande mentira de conquista e de agradar. Mas aquele da rotina, que as coisas caem no lugar comum e termina as utopias do encanto, ali é que nós vamos ver, na rotina do dia a dia, se nós iremos ter capacidade de conviver, se aquilo nos agrada. Os defeitos que a criatura é portadora, que não apareceram antes, todo mundo tem defeito. Comparado com as virtudes, se nós conseguimos conviver com isso. Ou não. Então a gente colocando, como dizia lá minha mãe, na carreta na frente dos bois, a gente acaba dando com os burros na água. Então vocês acham que isso tudo não tem a ver com doutrina espírita? Claro que tem. Ela fala em amadurecimento, em capacitação, em honestidade, em integridade, não querer enrolar ninguém para conquistar, simplesmente porque a gente está agradando na figura do corpo de alguém ou de coisa tão em voga no nosso mundo atual e todas as suas consequências negativas. Além dos problemas que gera, isso gera uma falta de amadurecimento emocional. A pessoa às vezes passa uma vida inteira assim. Chega lá com 60 anos de idade cronológica e 15 de idade de avanço, de maturidade emocional. E aí vocês não vão se surpreender por tudo que vocês têm visto atualmente. A causa é essa. Então entendam que quando Jesus falava lá para os fariseus a respeito disso, da necessidade de uma ação primeira, honesta, integral, de interesse, de querer compreender as coisas, de querer entender tudo. Por quê? Como? Por que alguém é assim por dentro? Por que eu tenho determinadas coisas dentro de mim? A gente aceita o que a gente tem. A gente se acomoda dentro do que a gente tem. A gente sofre. A gente foge. A gente nega. E aí, passa-se o tempo, a gente fica velho, como eu disse, e continua imaturo. Se a gente olhar nos nossos familiares, vocês vão ver que isso acontece muito. É muito comum tudo isso. Por quê? Porque o mundo não amadureceu. Então nós estamos vivendo princípios de transição desses valores, de contestação. O velho está se chocando com o novo, existe dúvida, existe oscilação. Existem criaturas que estão renascendo há mais de 20 anos, estão na faixa hoje da adolescência, são portadoras de altos conflitos. Quem está dentro da atividade espírita e lê os conteúdos espíritas de 20, 30 anos atrás, tudo isso já era falado, tudo isso ia acontecer. Ia ser exatamente assim. E que era necessário que fosse dessa maneira. Não? Com o custo que tudo isso gera. Às vezes a gente pode ter dúvidas a respeito de tudo isso que eu estou falando. Mas tem uma estrada, e todos nós caminhamos nela, que se chama tempo. Ninguém foge dessa estrada. E esse tempo muda as nossas ideias, as nossas relações, as nossas convicções, pelas experiências que ele produz. O que a gente acha muito bom hoje, amanhã, pelos dissabores, a gente muda. Então, isso gera, para quem tem bom aproveitamento, amadurecimento, desenvolvimento. Então, vocês notem, eu estou falando para vocês que estão encarnados, mas estou falando para um monte de gente que vocês não estão vendo aqui,
Tem gente que está desencarnado que vem em quantidade aqui para ouvir. Vocês notem que o simples fato de morrer não resolve as questões. Não resolve mesmo. Como eles vivem essas duas realidades, eles têm um interesse muito grande. Tem alguns que são imaturos, que ficam fazendo bobagem. A gente vê essas coisas todas aqui. Por quê? Pela imaturidade. O ser humano morre, mas ele continua sendo como ele é. Então, tudo isso acontece dentro de uma instituição espírita. Vocês não sofrem oscilações quando vocês estão aí sentados? Às vezes dá sono hipnótico, às vezes dá irritação, às vezes dá depressão, às vezes dá uma série de coisas. Se a gente parasse para pensar, não aceitasse isso assim automaticamente, e a gente para, como eu cheguei, como eu estou, o que está acontecendo, por que isso está se desenvolvendo tudo? Será que ele é tão maçante, tão chato assim, que não dê para tirar nada do que ele está falando? Ou existe alguma coisa que atua no sentido de gerar dificuldade de absorção, para que eu continue exatamente na mesma hora? Analisem. Aprendam a se olharem mais um pouco, a prestarem mais atenção no que acontece com vocês. Aprendam a pensar mais, a refletir mais. Ah, não entrem simplesmente e tomem passe de forma mágica. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso que foi falado aqui, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês estão sentindo lá no momento, perguntem. Tenham vergonha, mas não tenham mesmo. Busquem. Façam isso. E vocês ganharão o direito de obter as respostas. E pode mudar a vida de vocês. Pode mudar vocês. Então tudo isso é muito importante. Importante mesmo. O que é falado para vocês é falado para quem está aqui dentro. Não pense que isso é uma coisa unilateral, que é só falado para quem está na plateia. Não, dentro dos ciclos de desenvolvimento, tudo isso também é colocado. É no sentido de estimulado, muitas vezes cobrado, para que se forme trabalhadores capacitados e conscientes. O grande problema é tudo isso. É todo esse aí. Porque vocês notem que no final, eu vou ler agora, para não ficar só no meu comentário, a parábola que dá origem. Ó, o título é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate, a porta abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus, quer dizer, primitivos, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, em muito mais forte razão, vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros. Olha o detalhe. Bens verdadeiros. Tá? Aos que lhe pedirem. Bom, o que queria dizer Jesus dentro da primeira idade da época, falando em bens verdadeiros? Bens imperecíveis. Bens que não são transitórios. Tudo que é material acaba. O que a gente guarda da relação com a matéria? As experiências que ela gera. Isso está incorporado no psiquismo de você. As experiências emocionais, as experiências de lidar com as situações que também geram conceitos emocionais. Isso vocês guardam, isso é sobrevivente. Isso é que define quem vocês são. Isso é que define o psiquismo, a personalidade. Toda a estruturação do ser é fruto disso. Da soma das experiências dentro das mortes e renascimentos, das vidas que a gente vai viver. Assim é que a gente se elabora. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Como nós mantemos as situações, não é melhor manter coisas de melhor qualidade? Não é melhor a gente resolver as questões o mais rapidamente possível para diminuir os traumas, as frustrações, conflitos? Isso tudo tem um sentido, tem uma razão de ser? Sim. Assim como essa nossa atividade também tem. O que a gente faz aqui é gerar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Para que vocês tenham um estímulo de querer saber mais, buscar mais. E com isso, essa coisa que é restrita por uma questão de 30, 40 minutos, se torna um estudo não decorado, mas refletido, né? Semanalmente. Que vai modificando a nossa estrutura de ver a vida, de ver a nós mesmos, de ver os outros. E isso tem um resultado inestimável para aquele que efetivamente o realiza. Então, repito para você, não basta vir no centro espírita. Não basta tomar passe. Não basta participar de um trabalho de estudo. Não basta querer ser passista. É fundamentalmente necessário
que a gente entenda emocionalmente, entenda intelectualmente, mas transforme no entendimento emocional. Tudo isso, isso passe a viver, a ser nós mesmos. Como é que a gente sabe isso? Para encerrar para vocês. Por uma palavra bem simplesinha, bem simplesinha. A gente muda. E quando a gente muda, aqueles que estão acostumados conosco, com as nossas características, são os primeiros a notar. A gente não se dá conta disso. Porque para nós é tão natural, são coisas que a gente vai se dando conta, a gente vai se dedicando, a gente não se dá conta. Mas os que convivem conosco, dão conta, porque a gente tem mudança. E aí eles são os primeiros a sinalizar isso. E o que eles dizem? Pô, fulano está mudando, isso e aquilo. Pô, já não és mais o mesmo. E a maioria das vezes eles reclamam. Porque eles estão acostumados com um determinado padrão de pensar, de sentir, que nós convivíamos comumente com eles. E aí, como o nosso entendimento vai mudando, a gente vai olhando de uma outra maneira, a gente começa a ter um outro direcionamento. Eles não querem isso. Por quê? Porque eles não estão tendo essa visão, essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, eu entendo que entender o Evangelho não é centro espírita, não é a igreja, não é fazer isso, não é cantar, não é trocar de roupa, não é mudar de voz, não é nada disso. Jesus não fazia nada disso. Ele vivia. E vivia e ensinava pela autoridade daquilo que ele fazia. Porque ele não era teoria, ele era prática. Então, pensem nisso. Tirem alguma coisa de bom, no sentido de mudar o psiquismo de vocês, a capacidade de refletir. Comecem a olhar o que vocês fogem. Aquilo que dói, aquilo que é difícil, aquilo que me atormenta. Comecem a olhar isso, não fujam mais. Porque isso tem um sentido, tem uma razão. Isso busca nos levar na direção de ver o que isso representa, por que é tão difícil para nós. E se nós fizermos isso, nós encontraremos respostas, determinação e transformação. E o problema desaparece e é substituído por um novo alvorecer. Jesus dizia, usando para terminar, uma parábola que ele dizia que a coisa parece uma montanha gigantesca, parece intransponível. Né? A coisa não dá mesmo, é grande demais. E aí, na medida que eu desenvolvo compreensão, que a palavra fé representa isso, eu digo para essa coisa que é intransponível, sai. E ela saindo, se abre o caminho. Eu passo. Isso é uma parábola. Jesus falando a respeito do que é a compreensão efetiva da modificação das nossas características faz em relação aos nossos problemas. E quem resolve seus problemas tem mais chance de ser feliz. O Chico sempre dizia que o homem que é mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Quantas necessidades fictícias, artificiais, que nós puxamos para nós por causa dos modelos sociais que a gente vive, por falta de reflexão. Pensem nisso, pensem mesmo. Vocês vêm aqui, não é para tomar passe só, mas é para receber essa grande coisa que é a renovação, a capacidade de refletir. Isso vocês não vão perder jamais. Então, agradecidos e reflexivos, nós nos despedimos de vocês por hora e sábado às 16 horas estamos de volta.